35 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 346 Lambendo sangue na ponta da lâmina. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. O que? Lin Bai agarrou o braço direito ensanguentado e rapidamente se esquivou para trás, afastando-se do falso Lin Bai. Agora mesmo, quando ele usou o pequeno caldeirão em sua mão esquerda para destruir a espada longa de seu oponente e planejou aproveitar a vitória para perseguir e atacar, o corpo do falso Lin Bai de repente aumentou com velocidade e força que não pertenciam a ele. O corpo do falso Lin Bai segurava a espada longa quebrada em sua mão. Usando uma velocidade ainda mais rápida que a de Lin Bai e uma força um pouco mais forte que a dele, ele tomou a iniciativa de lançar um ataque. Se o Lin Bai não tivesse se defendido inconscientemente, ele poderia não ter machucado um braço, mas seu pescoço. Lin Bai espalhou seu sentido espiritual e envolveu toda a plataforma elevada. Não apenas o falso ele, mas também o nível de cultivo do falso Little Blue estava aumentando rapidamente. Isso fez Lin Bai sentir uma forte sensação de perigo. Os adversários disfarçados deles já os haviam superado em alguns aspectos. Agora, eles tinham que aumentar a distância entre eles em termos de níveis de cultivo. Não podemos continuar a arrastar isso. A expressão de Lin Bai ficou fria. Azulzinho. Lin Bai gritou para Little Blue. Seus níveis de cultivo estão ficando cada vez mais fortes. Não importa quais movimentos tenhamos, temos que usá-los todos de uma vez. Não podemos ter um cabo de guerra. Depois que Little Blue ouviu isso, uma expressão de realização apareceu em seu rosto enquanto acenava para Lin Bai. Agora mesmo, ele estava se perguntando por que não conseguia acompanhar a velocidade do oponente e sua força era constantemente superada. Lin Bai pegou alguns comprimidos e os engoliu como se estivesse engolindo uma jujuba. Ele circulou sua técnica de cultivo para digerir rapidamente os efeitos medicinais. Ao mesmo tempo, ele também usou um método simples para estancar o sangramento para não sangrar muito. Uau! Assim que ele terminou essas medidas, o som do ar sendo cortado soou mais uma vez. Sem sua espada longa, seu oponente cerrou os punhos com força e puxou o arco de ambos os lados. Neste momento, seu oponente tinha uma vantagem sobre Lin Bai em termos de cultivo e seus ataques também eram abrangentes. Ele queria vencer diretamente através da força bruta. Afinal, Lin Bai estava ferido, comparado a antes, suas habilidades ainda eram um pouco inferiores. O objetivo do adversário era permitir que Lin Bai cometesse alguns erros e se entregasse durante os ataques ferozes. E assim que Lin Bai se entregasse, ele seria atingido pelos ataques ferozes e todo o seu corpo se transformaria em uma bagunça sangrenta. Seus meridianos seriam destruídos. E esta plataforma de jade também se tornaria sua tumba. Lin Bai cerrou os dentes enquanto se esquivava e recebia os ataques. Ao mesmo tempo, ele suspirou em seu coração. Felizmente, quebrei sua espada longa agora há pouco. Se não fosse por isso, eu realmente não teria sido capaz de impedi-lo de me atacar com sua espada longa. Lin Bai pensou consigo mesmo. O pequeno caldeirão na mão esquerda colidiu com o punho do oponente e recebeu o ataque de forma constante. Espere. Lin Bai avaliou seu oponente surpreso. Seu oponente estava com as mãos nuas. Como ele poderia estar com as mãos vazias? Será que mesmo neste lugar especial, este pequeno caldeirão não conseguiu se materializar? Lin Bai tinha um grande palpite em seu coração. Assim como Lin Bai estava pensando sobre isso, o punho do oponente desceu pela frente. Desta vez, Lin Bai não usou o pequeno caldeirão para bloqueá-lo como antes. Em vez disso, uma rajada de vento surgiu sob seus pés. Ele inclinou o corpo para baixo e se esquivou do punho feroz. Aproveitou a oportunidade para se aproximar do oponente. Zumbido. O som de uma espada soou. Lin Bai brandiu sua longa espada, com a intenção de abrir o peito do oponente da direita para a esquerda. O falso Lin Bai usou uma velocidade extremamente rápida para se esquivar atrás dele. Essa espada nem sequer tocou seu oponente. Como esperado. Embora essa espada tenha sido esquivada por seu oponente, o rosto de Lin Bai estava cheio de alegria. Se Lin Bai tivesse encontrado esse movimento sozinho, ele definitivamente teria usado o pequeno caldeirão para bloquear e quebrar a espada de seu oponente, e então esperaria por uma oportunidade para lançar um ataque. Embora os movimentos de Lin Bai fossem engenhosos e seus ataques ferozes,
Se seu oponente pudesse usar o pequeno caldeirão para quebrar sua espada e lançar um contra-ataque, mesmo que Lin Bai não morresse, ele ainda ficaria gravemente ferido. Para o seu adversário poder desistir de uma oportunidade tão grande, isso só poderia significar uma coisa. Este mundo poderia copiar Lin Bai e Little Blue, mas não poderia copiar o pequeno caldeirão. Não muito depois de o oponente se esquivar e recuar, ele se aproximou novamente, seus ataques ainda mais ferozes. Seu nível de cultivo tornou-se mais forte. Não posso mais arrastar isso. Lin Bai cerrou os dentes e sofreu ataques repetidas vezes. No entanto, ele só sabia que este mundo não poderia criar um pequeno caldeirão. Quanto a como despertar e usar este pequeno caldeirão, ele continuou tentando neste mundo, mas não houve nenhum progresso. Assim que seu oponente chutou o peito de Lin Bai agarrou o tornozelo de seu oponente com um backhand e puxou com força. Neste momento, sua mão esquerda já havia caído para a frente. Caixa. O falso Lin Bai cuspiu um bocado de sangue e seu peito desabou. O rosto de Lin Bai revelou uma expressão de alívio. Depois de uma batalha tão longa, esta foi a primeira vez que ele feriu gravemente seu oponente. Porém, esta pequena lesão não parecia ser um grande problema para o seu adversário. Em vez disso, ele suportou o ataque com força. Ele secretamente aumentou a força do pé e pressionou contra o coração de Lin Bai. Não é bom. Lin Bai nunca esperou que a situação piorasse. Ele teve que bloquear esse chute. Caso contrário, se ele levasse um chute no peito, ele definitivamente morreria aqui. Então, Little Blue estaria em A1v2 e não teria chance de vencer. Ele teve que bloquear. Zumbido. A luz dourada explodiu e uma aura antiga e toísta se espalhou do pequeno caldeirão. Lin Bai percebeu que poderia realmente usar o pequeno caldeirão. Enquanto estava chocado, ele usou apressadamente o pequeno caldeirão para bloquear o chute. Bang! O pequeno caldeirão bloqueou facilmente o ataque do adversário. O ilusório Lin Bai revelou um olhar confuso. Seus olhos fitaram o pequeno caldeirão e havia uma paixão ardente no fundo de seus olhos. Ele ainda tem seus próprios pensamentos. Quando Lin Bai viu a reação humana de seu oponente, ele sentiu um arrepio na espinha. Se ele fosse derrotado aqui, então para onde iria esse Lin Bai? Ele seria capaz de deixar este mundo. Ele seria capaz de substituí-lo no mundo real. No entanto, esse pensamento só apareceu por um instante antes de ser varrido para o fundo da mente de Lin Bai. Ele segurou o pequeno caldeirão e ativou o ritmo do Dao dentro dele, desencadeando um ataque avassalador que poderia mover montanhas e encher mares. Bang! O ataque do pequeno caldeirão carregava uma densa lei do Dao. No momento em que o pequeno caldeirão foi ativado, foi como se o mundo inteiro estivesse na palma da mão de Lin Bai. O falso Lin Bai recuou apressadamente. No entanto, ele ficou surpreso ao descobrir que sua velocidade parecia ter diminuído. Neste momento, quando veio o ataque do pequeno caldeirão, ele só conseguiu lançar uma defesa apressadamente. Uma luz dourada brilhante envolveu toda a plataforma alta, e o brilho deslumbrante era tão brilhante que nem mesmo Little Blue conseguia abrir os olhos. No entanto, esse brilho deslumbrante veio e desapareceu ainda mais rápido. Bem onde o disfarçado Lin Bai estava, havia um corpo mutilado cujo rosto não podia ser visto claramente, e todo o seu corpo estava salpicado de sangue escarlate. Não muito tempo depois, aquele corpo se transformou em gás negro e se dissipou neste mundo. Eu venci. Lin Bai soltou um suspiro de alívio em seu coração. Desta vez, ele estava realmente lambendo sangue na ponta de uma baúde. Se não fosse pelo fato de que este mundo não poderia falsificar o pequeno caldeirão e o fato de que ele poderia usar o pequeno caldeirão, aquele corpo ensanguentado poderia ter sido Lin Bai. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 347. Retorno. Lin Bai segurou o pequeno caldeirão na mão esquerda. O pequeno caldeirão estava flutuando na palma da mão. Ele tremeluziu com um leve brilho antigo e emitiu uma aura solene do grande Dao. Embora a batalha com o falso Lin Bai desta vez tenha sido perigosa, ele inesperadamente compreendeu o método para operar o pequeno caldeirão. Também poderia ser considerado uma benção disfarçada depois de sobreviver um grande desastre. Lin Bai olhou para o pequeno caldeirão em sua mão. Com um pensamento, o pequeno caldeirão flutuou. Sua aparência tornou-se menor a uma velocidade visível a olho nu. Transformou-se em uma pequena luz dourada e entrou na glabela de Lin Bai. Do lado de fora, não houve mudança na glabela de Lin Bai em comparação com antes.
Depois que Limbai absorveu o pequeno caldeirão, seu corpo e sua mente não se sentiram desconfortáveis. Pelo contrário, todo o seu corpo estava quente e seu estado de espírito era calmo como água parada. Este pequeno benefício deixou Limbai muito feliz. Ele tinha que se concentrar em seu cultivo e não poderia ser perturbado pelo mundo exterior. Porém, depois que o pequeno caldeirão entrou entre suas sobrancelhas, foi capaz de ajudá-lo a acalmar seu estado de espírito. Pode-se dizer que um artefato precioso com tal efeito era muito raro. Rugido. Neste exato momento, o falso Little Blue rugiu. Seu corpo era um pouco maior que o de Little Blue e mordeu o rosto de Little Blue. Os braços e as costas de Little Blue estavam cobertos de sangue e havia um ferimento na perna direita. Podia-se ver vagamente os ossos brancos dentro. Quando Limbai viu isso, ele convocou o pequeno caldeirão entre as sobrancelhas e segurou na palma da mão. Então, Limbai incitou o pequeno caldeirão a atacar o falso Little Blue. Estrondo. A luz dourada explodiu, deslumbrante e cintilante. Após esta luz deslumbrante, o falso Little Blue também se transformou em uma nuvem de gás preto e desapareceu neste mundo. Little Blue ofegou pesadamente. Sentou-se no chão e olhou para Limbai com gratidão e adoração nos olhos. Se o Limbai não tivesse corrido neste momento, Little Blue não teria pensado que poderia resistir ao ataque do oponente. Porém, após a gratidão e a adoração, Little Blue revelou uma profunda decepção. Essa decepção foi uma decepção consigo mesma. Isso porque viu Limbai derrotar a versão falsa dele sozinho, mas não derrotou a sua própria versão falsa. Tudo bem. Você não precisa ficar desapontado. Se o seu nível de cultivo fosse igual ao falso, estaria tudo bem se você ficasse desapontado. No entanto, o nível de cultivo da falsificação estava aumentando a uma velocidade visível a olho nu. Se não fosse por este pequeno caldeirão, não teríamos conseguido vencer. Limbai deu um tapinha carinhoso na cabeça de Little Blue. A decepção no coração de Little Blue se dissipou um pouco ao ouvir isso. Foi só então que notou o pequeno caldeirão na mão de Limbai e começou a medi-lo com curiosidade. Ei! Não esperava que este pequeno caldeirão tivesse tanto poder. Eu não conseguia controlar isso anteriormente, não importa o quanto tentasse. Agora que lutei com o impostor e aprendi o método para operar o pequeno caldeirão, isso pode ser considerado uma benção disfarçada. Limbai sorriu e colocou o pequeno caldeirão entre as sobrancelhas. Ele pegou alguns comprimidos e jogou-os para Little Blue, ajudando a estancar o sangramento. Felizmente, Little Blue era uma fera espiritual. Juntamente com seu corpo forte, as feridas começaram a cicatrizar. Até mesmo as feridas profundas aos ossos pararam gradualmente de sangrar. Neste momento, uma enorme força surgiu no corpo de Limbai. É? Está dando tanto dessa vez? Limbai estava exultante. Ele colocou a mão no corpo de Little Blue e o rosto de Little Blue estava radiante de alegria. Sistema, quero transmitir o cultivo ao Little Blue, disse Limbai em seu coração. Ding, o anfitrião deu ao Little Blue 200 dias de cultivo. 15 vezes de retorno foram acionadas com sucesso. O anfitrião recebeu 3.000 dias de retorno. Ao ouvir a voz fria em sua cabeça, os cantos de sua boca não puderam deixar de se contorcer. Foram 200 dias de cultivo. Se ele conseguisse um retorno de 100 vezes, mesmo que não conseguisse avançar, o cultivo de Limbai ainda seria capaz de avançar um grande passo. No entanto, Limbai rapidamente se recompôs. Mesmo que o retorno do sistema não tenha sido muito impressionante, ele ganhou bastante desta vez. Os olhos de Little Blue estavam cheios de confusão ao observar as mudanças em seu corpo. Aos poucos, foi se transformando em êxtase. Mais forte, mestre, estou mais forte. Limbai seguiu a voz de Little Blue e olhou. Ele viu que o corpo originalmente magro e fraco de Little Blue estava agora cheio de músculos sólidos. Seu corpo também cresceu muito. Fora isso, os cabelos dourados entre os cabelos de Little Blue foram crescendo aos poucos. Se ele olhasse para Little Blue de longe, definitivamente pensaria que Little Blue estava usando uma camada de armadura dourada. Será que eu realmente me tornarei uma armadura dourada no futuro? Limbai estava ansioso por esse momento. Neste momento, uma poderosa força de sucção apareceu na plataforma alta. Limbai e Little Blue não lutaram e permitiram que a força de sucção os sugasse. Depois de ver uma cena embaçada e sentir-se tonto, os olhos de Limbai brilharam e ele ficou agradavelmente surpreso.
Finalmente voltei a este altar. Como esperado, enquanto eu passar por todas as plataformas altas, poderei retornar aqui com sucesso. Little Blue também pulou de alegria. O homem e a fera esqueceram completamente que havia todos os tipos de partes de corpos na plataforma alta e o fedor de decomposição. Espere. Limbai franziu a testa. Ele parecia ter esquecido algo importante. Contei com o pequeno caldeirão para escapar daquele lugar com grande dificuldade. Quanto aos Kin'em, Baishi e Little Black, não há nada assim que não possa ser imitado por esse mundo. A expressão de Limbai ficou feia. Mesmo que eu encontrasse uma maneira de voltar para aquele lugar, ainda estaria separado de Skinny e dos outros como antes. Mesmo se ele quisesse ajudar, ele não seria capaz. Assim como Limbai estava uma bagunça, o espaço ao lado dele começou a distorcer. Ah, estou de volta. Vovô, finalmente estou de volta. Little Blue, estamos de volta. Soluço, soluço. Os gritos de alegria do homem magro gradualmente se transformaram em soluços. Um homem na plataforma alta estava com dor e abraçava Little Black, que estava extremamente enojado. Kofi Kofi. Uma tosse fria fez o homem magro voltar a si, e seu rosto velho imediatamente ficou vermelho, como se ele fosse uma menina crescida. Limbai, você está aqui. Então você deveria ter dito isso antes. O magrelo enxugou apressadamente as lágrimas do canto dos olhos, enquanto o negrinho aproveitou para se libertar de seus braços e se colocou aos pés de Limbai, esfregando constantemente as calças. Limbai estendeu a mão e tocou Little Black. Ele levantou a cabeça e perguntou ao envergonhado Tinman, como você venceu? Esse mundo forjou seus impostores? Quando o homem magro ouviu isso, pareceu um pouco confuso. Impostores? O rostinho negro também ficou cheio de pontos de interrogação quando ouviu isso. Vocês não se conheceram. Limbai contou a Tinman e Little Black sobre as experiências dele e de Little Blue. Não. No nível final, encontramos um homem vestindo uma armadura e segurando uma longa lança. Não foi fácil vencer, mas finalmente saímos. Skinny balançou a cabeça como um chocalho. Nesse momento, o espaço ao redor do altar se distorceu novamente e Bashi e Little Green também escaparam. Limbai não acreditou e perguntou novamente a Bashi e aos outros. Impostor. Bashi pareceu surpreso. No último nível, encontramos um velho que usava uma espada. Vencemos com muita dificuldade e o Little Rei machucou por causa disso. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 348. Não é o mesmo de antes sob a câmara secreta da propriedade do Lorde da cidade. Sua experiência final. Quando o homem magro ouviu a descrição de Limbai, especialmente quando ele confiava naquele mundo para não ser capaz de conjurar e criar um pequeno caldeirão para encontrar um avanço, ele não pôde deixar de estremecer. Quando ele estava com a Little Blue, ele já se sentia extremamente infeliz quando enfrentaram o posto de controle anterior. Tudo isso graças ao alto ataque e defesa de Little Black, que permitiu ao homem magro evitar muitos danos. Caso contrário, eles não teriam conseguido sair. Se eles fossem como Limbai e os outros e experimentassem o estágio final, o homem magro tinha certeza de que definitivamente não conseguiria sair. O rosto de Bashi ficou verde e branco depois de ouvir isso. Havia uma sugestão de medo persistente nas profundezas de seus olhos. Então, toda vez que você superou o desafio no palco alto, você recebeu a mesma recompensa que nós? Deixe-me primeiro dizer que depois de passarmos pelo desafio no estágio superior, receberemos uma energia espiritual crescente. Limbai ficou muito confuso com isso. Ele planejava comparar o homem magro e Bashi para ver se conseguia obter alguma informação valiosa da lacuna de informações. É a mesma coisa. Por causa disso, meu nível de cultivo também aumentou um nível. Desta vez, quando eu encontrar Fatih, com certeza vou dar uma boa surra nele. O rosto do magro revelava uma expressão bastante orgulhosa, e seus olhos não escondiam em nada a expressão orgulhosa. Nós também. Baixia sentiu. Ela ainda estava pensando no que Limbai havia dito antes, o desafio final naquele mundo. Seu grupo de pessoas e bestas espirituais foram divididos em 3 grupos entrando naquele mundo, e apenas Limbai e Little Blue tiveram o desafio final. Limbai não pôde deixar de franzir a testa. Houve algum padrão ou algo especial que lhe permitiu entrar naquele desafio final? É? Vocês notaram que a coisa verde já de diante sumiu? O homem magro arregalou os olhos e olhou ao redor do altar.
Lin Bai também olhou em volta. Na verdade, ele não percebeu a coisa verde Jade de antes. Depois que Lin Bai saiu do reino místico, ele só estava preocupado com a segurança do homem magro e de Bai Shi. Ele havia se esquecido completamente disso. Porém, assim como o homem magro havia dito, o altar voltou à sua aparência original. Parece que essa coisa está intimamente relacionada ao mundo para onde fomos. Lin Bai pensou um pouco e depois mudou de assunto. No entanto, agora não é hora de insistir nisso. Passamos muito tempo naquele mundo e o senhor da cidade inevitavelmente encontrou nossos rastros. Devíamos destruir este altar agora. O homem magro e Baixia sentiram sem qualquer hesitação. Pequeno preto, pequeno vermelho. Lin Bai convocou os dois pequenos animais. Nenhum deles sabia como quebrar o arrai, então só podiam escolher um método estúpido. Eles gravaram os padrões no altar, destruíram todos os objetos no altar e transformaram a carne ao redor em cinzas. Os restos dos corpos e a poça de sangue fedorenta poderiam ser transformados em cinzas. Little Black tinha garras excepcionalmente afiadas e as chamas de Little Red podiam queimar tudo. Pode-se dizer que escolher os dois para atacar foi a melhor escolha. Little Black agachou-se aos pés de Lin Bai. Quando ouviu Lin Bai mencionar seu nome, seus olhos negros se iluminaram instantaneamente. Antes que Lin Bai pudesse dar qualquer instrução, suas garras brilharam com uma luz fria e começaram a destruir o altar. Um segundo atrás, Little Black ainda estava cansado, mas no segundo seguinte ficou extremamente enérgico. Lin Bai não pôde deixar de sorrir amargamente. Little Red, você coopera com a Little Black. Se ele não consegue destruir algo, então depende de você. Lembre-se de queimar tudo. Assim que Lin Bai disse isso, grandes bolas de chamas ardentes caíram do céu ao redor do altar. As poças de sangue ao redor do altar começaram a ferver em um piscar de olhos, e a carne e os cadáveres dentro dele começaram a queimar. Tosse, tosse, tosse. O homem magro beliscou o nariz apressadamente. Esse cheiro é muito forte. Antes que Bashi pudesse beliscar a barriga, ela se abaixou e começou a vomitar incontrolavelmente. Ela teve vontade de vomitar seu estômago. Oxi! Porém, neste momento, um som tão sutil que poderia ser ignorado apareceu na escuridão. A expressão de Lin Bai mudou ligeiramente. Ele rapidamente tirou o pequeno caldeirão entre as sobrancelhas. O pequeno caldeirão brilhava com uma luz dourada sagrada ao cair em direção a Bashi. Bang! O som de metal colidindo soou, fazendo o homem magro e os outros sentirem como se alguém tivesse usado uma faca cega para arranhar os tímpanos. Quem é esse? Só então Bashi reagiu. Quando ela fez isso, uma camada de suor frio se formou em suas costas. Ela quase morreu no altar antes mesmo de notar o oponente. Antes que Lin Bai pudesse dizer qualquer coisa, uma névoa apareceu ao redor do altar, extinguindo o fogo de Little Red e fazendo com que vapor branco subisse ao redor do altar. Quem teria pensado que vocês, bando de formigas, insetos imortais, realmente encontrariam este lugar e até tentariam destruir meu altar? No entanto, isso também é bom. Dessa forma, posso capturar todos vocês de uma só vez. Senhor da cidade? Diabo! Uma voz fria e implacável veio da escuridão invisível, fazendo com que o homem magro e Bashi ficassem atordoados. Embora já tivessem deduzido que o senhor da cidade estava prestes a descobrir o seu paradeiro, nunca esperaram que o senhor da cidade os descobrisse tão rapidamente. Ele nem lhes deu tempo para destruir o altar. De repente, uma grande mão negra emergiu da escuridão. Esta mão era como uma pequena montanha e varreu uma terrível aura de morte enquanto agarrava Lin Bai e os outros no altar. Do outro lado do altar havia um abismo escuro como breu. Não havia como eles se esquivarem. Não é bom. O homem magro gritou. Ele sentiu uma sensação ruim quando estava longe desta mão. A expressão de Bashi era pesada. Ele circulou apressadamente sua técnica de cultivo e habilidade secreta, tentando usar sua força para bloquear esse movimento. Zumbido. O som da espada era como o rugido de um dragão. Parecia atravessar a escuridão e a quietude mortal. Lin Bai balançou a espada com uma leve luz dourada. Quando a espada chegou, sua palma se espalhou. Lin Bai ficou no altar e olhou friamente para a escuridão à sua frente. Ele disse indiferentemente, as coisas estão diferentes agora. Você não entende essa palavra? A escuridão ficou em silêncio por alguns segundos e soltou um rugido implacável. Bom bom bom. Lin Bai,
Você arruinou repetidamente meus planos. Se eu não aprisionar você, extrair suas 3 almas e 6 espíritos, acender aquela lâmpada eterna com sua alma e fazer você sofrer por 100 vidas, não serei capaz de resolver o ódio em meu coração. Este demônio Lorde da cidade parece estar em um estado estranho. Vou segurá-lo enquanto vocês destroem rapidamente o altar. Lin Bai sussurrou para o homem magro e Baxi atrás dele. O homem magro e Baxi ficaram um pouco surpresos ao ouvir isso. Eles olharam para a escuridão à sua frente e assentiram abruptamente. Eles imediatamente usaram todas as suas forças para destruir o altar. Little Black e os outros pequenos animais seguiram de perto. Num instante, o altar ficou novamente cheio de fumaça. Vocês caras. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 349. Olho de formação no altar. Little rebateu suas asas vermelhas brilhantes e voou no céu como uma roda solar na escuridão. Cuspiu chamas abrasadoras e queimou as poças de sangue e os detritos no chão. Little Black e Little Blue usaram força bruta ao mesmo tempo. Eles planejaram destruir o altar para que não parecesse um altar. O homem magro e Baxi usaram seus poderes sobrenaturais e tentaram destruir os padrões gravados no altar. A cena instantaneamente ficou animada, mas o homem magro ainda falava com convicção. Ah, diabo, vendo seu avô aqui causando estragos, você está feliz? A temperatura na escuridão caiu repentinamente e a pressão inexplicável tornou ainda mais difícil a respiração das pessoas. Era como se houvesse algo na escuridão, e uma fera antiga e feroz estivesse olhando para eles como um tigre olhando para sua presa. O homem magro não pôde evitar estremecer, mas sua voz tornou-se ainda mais feroz e até Lin Bai ficou sem palavras. Homem magro, você realmente não tem medo da morte? Lin Bai tinha motivos para acreditar que, de agora em diante, a pessoa que o demônio Lorde da cidade mais odiava em seu coração era Lin Bai, e o segundo era, sem dúvida, o homem magro. Ula. 2 palmas negras que cobriam o céu e a terra agarraram-se ao altar pela esquerda e pela direita, engolindo todos no altar. Quando o homem magro e Baxi viram esse ataque, não puderam deixar de tremer e parar o que estavam fazendo. Não pare, confie em mim. Lin Bai disse de repente. O homem magro e Baxi imediatamente cerraram os dentes e começaram a destruir o altar com grande ferocidade. Lin Bai segurou sua espada longa e balançou-a na palma da mão esquerda. O pequeno caldeirão na outra mão também balançou de repente em direção à outra mão. Lin Bai não pretendia esconder o pequeno caldeirão. Ele não hesitou em usar seu trunfo neste momento. Lin Bai acreditava que o senhor da cidade sabia muito pouco sobre o pequeno caldeirão, pois era algo que nem mesmo aquele mundo tinha. As 2 palmeiras parecidas com montanhas foram atingidas e espalhadas. Uma grande quantidade de névoa negra subiu ao chão e de repente se espalhou em todas as direções. Imediatamente depois, uma sombra negra saiu da escuridão e agarrou o coração de Lin Bai com uma garra. Este ataque foi tão rápido quanto um raio. Juntamente com a fumaça negra que se espalhava em todas as direções, pode-se dizer que tudo foi feito silenciosamente. Silvo. Lin Bai não pôde deixar de respirar fundo. Se não fosse pelo fato de lhe ter obtido uma grande quantidade de energia espiritual daquele mundo e usado a transmissão de poder para retornar uma grande quantidade de cultivo, o que permitiu que seu cultivo avançasse ainda mais, apenas este ataque o teria feito ser gravemente ferido. Porém, as coisas não eram as mesmas de antes. Os pés de Lin Bai moveram-se ligeiramente e ele deu um pequeno passo para trás. Ele acenou com uma das mãos para frente e atingiu o pulso da garra que já estava na frente dele. Ao mesmo tempo, ele tirou um pé e balançou com toda a força de baixo para cima. Bang! A mão direita de Lin Bai atingiu o pulso, fazendo com que a direção do ataque mudasse. Ao mesmo tempo, esse chute fez com que o Lorde da cidade atacante decidisse recuar. No entanto, Lin Bai não abandonou esta oportunidade. Ele já havia pensado em um movimento de acompanhamento. O pequeno caldeirão em sua mão esquerda disparou uma luz dourada brilhante e lançou um ataque afiado, atingindo o Lorde da cidade em retirada. Bang! A luz dourada colidiu com seu corpo. Tosse. O senhor da cidade de repente tossiu um bocado de sangue e se escondeu na escuridão mais uma vez. O homem magro e Baxi não ousaram acreditar no que viam. Eles olharam para Lin Bai atordoados. Eles nunca pensaram que a força de Lin Bai subiria ao mesmo nível que a do Lorde da cidade depois de não vê-lo por um período tão curto de tempo. Isso foi razoável. Isso não era razoável.
Este não é o verdadeiro senhor da cidade. Lin Bai lembrou apressadamente. O homem magro não conseguia acreditar. Como isso é possível? Este deve ser um de seus clones secretos, explicou Lin Bai. Na verdade, Lin Bai já havia começado a suspeitar desde o início. Eles não descobriram o senhor da cidade na escuridão quando estavam no altar. Então por que o senhor da cidade não usou um método mais secreto para derrotar ou ferir gravemente um deles? Em vez disso, ele se escondeu na escuridão e usou um método indireto para lutar. Após essa troca e ferindo o senhor da cidade, Lin Bai confirmou seu palpite de que a pessoa com quem eles estavam lutando era o clone do senhor da cidade. Ei! Uma risada aterrorizante veio da escuridão. Foi rouco sinistro. Está tudo bem, mesmo que você tenha me descoberto. Você sabe por que enviei meu clone aqui para perturbá-lo e não para derrotá-lo? O couro cabeludo de Lin Bai ficou dormente quando ouviu as palavras do doppelganger do Lorde da cidade na escuridão. Ele ativou apressadamente o pequeno caldeirão em sua mão e o jogou no altar sob seus pés. O homem magro e Baxi também ativaram toda a sua força e o lançaram contra o altar. Ei! É tarde demais, é tarde demais. De repente, o altar se iluminou e tirou Lin Bai e os outros do altar. Uma espessa névoa negra apareceu na escuridão acima do altar. A névoa negra continha uma aura podre e fedorenta, e uma grande quantidade de aura de morte espalhada em todas as direções. Os cadáveres e pedaços de carne espalhados acima do altar, assim como as poças de sangue ao redor do altar, começaram a desaparecer a uma velocidade visível a olho nu. À medida que essas coisas desapareciam, a névoa negra acima do altar ficava maior e a aura de morte dentro dela ficava mais densa. Rugido. Um rugido veio de dentro da névoa negra. Este rugido atingiu profundamente a alma, fazendo-a tremer. Não podemos deixar essa coisa sair. Lin Bai segurava uma espada em uma mão e um caldeirão na outra, e mais uma vez se lançou contra o altar. A dupla de homens magros e alguns pequenos animais também começaram a atacar. Nem pense em arruinar meus planos. O clone do Lorde da cidade na escuridão mais uma vez lançou um ataque furtivo na escuridão. Desta vez, ele não atacou Lin Bai, mas virou sua lança para atacar o homem magro e Baxi. Caramba! Lin Bai só conseguiu parar seus ataques e espalhar as duas palmas que poderiam destruir tudo. Ao mesmo tempo, metade de um corpo enorme apareceu na névoa negra. Esse corpo estava coberto de pelo preto brilhante e seus membros eram cobertos por garras afiadas que eram tão longas quanto a altura de um adulto. Lin Bai, não se preocupe conosco. Destrua o altar com todas as suas forças. O homem magro gritou. Ele sabia muito bem que se o plano do senhor da cidade fosse concluído, não apenas eles seriam mortos, mas muitos outros seres vivos de fora também seriam mortos. Rugido. A figura de meio corpo na névoa negra rugiu mais uma vez. Olha, há cada vez mais figuras aparecendo na névoa negra. A expressão de Baxi mudou drasticamente, como se seu sangue tivesse acabado. Lin Bai levantou a cabeça para olhar a névoa negra. Ele viu que havia algumas outras figuras nas profundezas da névoa negra que queriam se libertar da névoa negra e vir para este mundo. Será que o propósito deste altar era abrir as portas para dois mundos? Quando ele pensou em como o senhor da cidade era um demônio, Lin Bai não pôde deixar de sentir um arrepio na espinha. Rachadura. O pequeno caldeirão na mão de Lin Bai flutuou alto no ar e um som nítido de quebra pôde ser ouvido. Junto com o som de quebra, a luz dourada no pequeno caldeirão tornou-se ainda mais deslumbrante. Enquanto o pequeno caldeirão flutuava no ar, algo pareceu ressoar no pequeno caldeirão no altar. Quando Baxi viu isso, ela rugiu. Olho de formação. Esse é o olho de formação. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 350. Sapo no fundo de um poço porque o pequeno caldeirão poderia ressoar com o olho do altar e porque o pequeno caldeirão estava em um estado tão estranho. Lin Bai olhou para o pequeno caldeirão flutuando no ar, e uma miríade de pensamentos e várias suposições surgiram em seu coração. Desde que o pequeno caldeirão apareceu, surgiram muitas dúvidas em torno dele. Seja o material usado para lançá-lo, o poder contido no pequeno caldeirão ou as palavras do tolo Li. Lin Bai teve coragem de descobrir isso claramente. Ele entendeu isso claramente, mas também sabia o que era mais importante naquele momento. Na névoa negra acima do altar, um corpo enorme estava prestes a aparecer completamente, enquanto o outro corpo já estava meio formado. Além desses dois corpos, havia dezenas de outros que estavam prestes a chegar a este mundo.
Lin Bai sabia que não poderia demorar mais. Lin Bai despejou sua energia espiritual no pequeno caldeirão e imediatamente atacou o olho do altar. Uma antiga e sagrada luz dourada saiu do pequeno caldeirão. Não. Como isso é possível? Como isso é possível? O clone do Lorde da cidade não podia mais se importar com seus ferimentos. Ele se revelou da escuridão e tentou usar seu corpo para bloquear o ataque do pequeno caldeirão. Quando ele viu que era tarde demais, ele gastou a vida de seu avatar e seu corpo instantaneamente tornou-se um tanto transparente. Rachadura. Um som nítido de estilhaços ecoou por todo o salão. A formação gravada no altar transformou-se em incontáveis fragmentos e uma enorme quantidade de poder espiritual se espalhou do altar. Este poder espiritual estava preenchido com a aura da morte, o cheiro de sangue, turvação e impureza. A fumaça negra acima do altar desapareceu a uma velocidade visível a olho nu. Não, Lin Bai, você se atreve a arruinar meus planos. O clone do Lorde da cidade não teve tempo de impedir a destruição da formação do altar no final. Os vasos sanguíneos saltaram em seus olhos enquanto ele olhava para Lin Bai. Puxe. Uma espada curta que emitia uma luz fria perfurou as costas do clone e saiu de seu peito. O homem magro segurava uma espada curta que emitia uma luz fria. Ele esfaqueou as costas do clone e saiu de seu peito. Não houve a menor pena nos olhos de Lin Bai. Seu tom era frio, como se algo insignificante tivesse acontecido na sua frente. É tarde demais para dizer qualquer coisa. Vá e morra. Embora os olhos do clone do senhor da cidade estivessem cheios de medo e ódio, no momento em que o homem magro puxou sua espada curta, ele só conseguiu se transformar em uma pilha de cadáveres. Uma brisa suave passou e o transformou em pó. No entanto, a atenção de Lin Bai e dos outros não estava no cadáver do clone. Em vez disso, eles olhavam para o altar com extrema vigilância. No altar estavam dois monstros em forma humana com 20 metros de altura. Um deles estava coberto de pelo preto enquanto o outro estava coberto de escamas verdes. Seus rostos estavam distorcidos e tinham rostos verdes e presas afiadas. Os olhos dos dois monstros eram escarlates. Eles estavam olhando para o cadáver do senhor da cidade e conversando entre si. No entanto, Lin Bai e os outros não conseguiram ouvir uma única palavra do que os dois monstros estavam falando. Ei, Bai Shi, o que eles estão dizendo? Por que não consigo entender uma única palavra? O homem magro franziu a testa e perguntou. Você acha que posso entender? Bai Shi não deu uma boa olhada no homem magro. Você não é o mais arrogante entre nós? Você age como se eu tivesse lido muitos livros. Quem é arrogante com você? Cale-se. Bai Shi ficou um pouco zangado de vergonha. O desconhecido era a coisa mais assustadora. Esses dois monstros que eles nunca tinham visto antes apareceram e falaram numa língua que eles não conseguiam entender. Além disso, o senhor da cidade era um demônio, então Lin Bai e os outros naturalmente pensariam em algo ruim e ficariam extremamente nervosos. Porém, graças ao homem magro e a Bai Shi, os dois zombavam um do outro, o que aliviou o clima tenso. Little Black e Little Blue estavam segurando a barriga e rindo alto. Como você quer morrer? O monstro da esquerda estava coberto de escamas verdes. Falava em linguagem humana, mas seu tom era como se estivesse dizendo algo insignificante, como pisar em uma formiga. O monstro coberto de pelo preto olhou para as cinzas do clone do senhor da cidade com desdém. Lixo inútil, você realmente deixou nosso plano falhar. Você nem fez uma coisa tão pequena bem. O que vocês são? Coisas? De onde você veio? O homem magro reuniu coragem e questionou. O monstro de escamas verdes usou suas garras afiadas para cavar as orelhas. Uma formiga morrendo, que bobagem há para falar. Barulhento, muito barulhento. O monstro de pelo preto rugiu. Bang! Uma longa espada saiu das sombras atrás dele em direção ao monstro de pelo preto, mas foi facilmente bloqueada por ela. Inseto, você realmente se atreve a dar o primeiro passo? O monstro de pelo preto ficou agitado. Seu enorme corpo balançou no local, usando uma velocidade que não deveria pertencer a um corpo tão grande. Num piscar de olhos, chegou na frente do homem magro, cerrando o punho do tamanho de uma pedra de moinho e esmagando-o de cima para baixo. Não é bom. O homem magro gritou. Ele nunca pensou que o monstro seria tão rápido. Embora seus pés tivessem se movido, ele ainda não conseguiu evitar o ataque. No momento em que o homem magro estava prestes a cair em desespero, ele sentiu algo envolver sua cintura e puxá-lo para trás.
Estrondo. O punho do tamanho de uma pedra de moinho não atingiu nada além do ar e pousou no altar. Todo o altar tremeu e a parede de pedra acima do altar quebrou e caiu. O rosto do homem magro estava pálido. Se ele não tivesse se esquivado, ele teria sido transformado em carne picada pelo punho. Como o primeiro ataque falhou, o monstro de pelo preto lançou seu segundo ataque. Perseguiu Littlegren e o homem magro, abriu a boca e cuspiu uma bola de gás preto. Até as rochas no caminho desta bola de gás negro apresentavam alguns sinais de erosão. Se o corpo de alguém fosse tocado pelo gás negro, ele apodreceria e morreria instantaneamente. Littleton rebateu as asas, abriu a boca e cuspiu chamas do gás preto, bloqueando à força a bola de gás preto. Aproveitando o momento, Littlegren puxou o homem magro para o lado de Limbai, e Bashi também aproveitou para se aproximar. Eu não esperava que vocês tivessem dois truques na manga. O monstro de pelo preto zombou. No entanto, as formigas são formigas, afinal. Não importa o quanto você lute, você não consegue se livrar de seu status de desvantagem. As mãos cheias de garras do monstro de pelo preto apertaram-se com força no ar, e uma alabarda de 10 metros de comprimento apareceu do nada. O longo corpo da alabarda era de um branco medonho, como se tivesse sido forjado a partir dos ossos de alguma criatura. Além disso, no momento em que a alabarda apareceu, a aura de sangue e morte no altar tornou-se cada vez mais densa. Sombras negras circulavam ao redor da alabarda. O monstro de pelo preto agarrou a alabarda com força, brandindo e atacando Limbai, sua formiga. Que tipo de expressão é essa? Isso realmente me deixa enojado. Limbai ficou onde estava e olhou para o monstro e a longa alabarda. O mundo pareceu distorcido uma vez antes mesmo de a longa alabarda ser brandida. Além disso, a aura assassina na longa alabarda era ainda mais poderosa. Foi capaz de intimidar as pessoas antes do ataque. Se fosse alguém que não aguentasse, nem conseguiria reagir a tempo. Eles seriam intimidados pela densa aura assassina e seriam mortos. Você fica falando de formiga, seu sapo no fundo do poço. Limbai gritou friamente. Ele pegou o pequeno caldeirão e jogou-o na longa alabarda com uma luz dourada. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.